Olá, pessoal! Bem, eu sou Virgínia. A herança capitalista, conceito, aspectos e manifestações detalhadas. A herança capitalista compreende todo o conjunto de estruturas, ideologias, práticas, instituições e relações sociais que foram construídas, sedimentadas e transmitidas ao longo dos últimos 5 séculos de desenvolvimento do sistema capitalista. Trata-se de um legado complexo, dinâmico e desigualmente distribuído, que não apenas moldou o passado, mas continua a definir as bases das sociedades contemporâneas em todos os níveis, local, nacional e global. Origens e formação da herança capitalista. A herança capitalista tem raízes na transição do feudalismo para o capitalismo, que ocorreu principalmente na Europa entre os séculos XV e XVIII. Esse processo foi impulsionado por fatores como a expansão marítima e colonial, que possibilitou a acumulação inicial de capital por meio do tráfico de escravos, exploração de recursos naturais e comércio de mercadorias. A Revolução Agrícola, que transformou a produção rural, permitiu o surgimento de uma força de trabalho livre e criou mercados para produtos manufaturados. A Revolução Industrial, que mecanizou a produção, consolidou a propriedade privada dos meios de produção e estabeleceu o mercado como principal regulador da economia. Esses processos não foram lineares nem uniformes. Cada região incorporou elementos capitalistas de formas distintas, conforme suas condições históricas, culturais e geográficas. 2. Estruturas econômicas. Pilares da herança. As estruturas econômicas são o cerne da herança capitalista, definindo como a produção, distribuição e consumo de bens e serviços são organizados. Há foco no lucro. A produção não é mais voltada principalmente para atender necessidades sociais ou comunitárias, mas para gerar lucro para os detentores do capital. Esse princípio influencia todas as decisões econômicas: o que produzir, quanto produzir e como produzir. Exemplo: empresas podem optar por reduzir custos de produção transferindo fábricas para países com salários mais baixos, mesmo que isso implique desemprego em suas regiões de origem. Propriedade privada dos meios de produção. A terra, fábricas, máquinas, tecnologias e outros recursos necessários para a produção são majoritariamente propriedade de indivíduos ou grupos privados, e não da sociedade como um todo. Isso confere poder econômico e político aos detentores desses ativos. Instituições ligadas, sistemas jurídicos que garantem o direito de propriedade, registros de títulos de propriedade e tribunais especializados em casos comerciais. Divisão internacional do trabalho. O mundo está organizado em uma estrutura onde países desenvolvidos concentram atividades de alta tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, enquanto países em desenvolvimento são frequentemente relegados à produção de matérias-primas e bens de baixo valor agregado. Consequência: desigualdade global de renda e desenvolvimento, com países do norte global acumulando riqueza a partir da exploração de recursos e mão de obra do sul global. Mercados como mecanismo de alocação. Os preços e a oferta e demanda definem como recursos são distribuídos na sociedade. Embora isso possa otimizar a produção em alguns casos, também pode levar à exclusão de populações que não têm poder de compra. Exemplo: o acesso a medicamentos ou tecnologias avançadas é limitado para quem não pode pagar, mesmo que haja capacidade de produção suficiente para atender a todos. 3. Valores ideológicos, influenciando a cultura e a sociedade. A herança capitalista também se manifesta em valores e crenças que permeiam a vida cotidiana e a organização social. A liberdade individual. ênfase na autonomia do indivíduo para tomar decisões sobre sua vida, carreira e consumo. Esse valor é frequentemente associado à liberdade econômica, ou seja, o direito de investir, produzir e comercializar sem interferências excessivas do Estado. Controvérsia. Para alguns, essa liberdade beneficia principalmente quem tem recursos, enquanto para outros é um direito fundamental que garante o progresso. Mérito pessoal. A ideia de que o sucesso ou o fracasso individual são resultado de esforço, talento e capacidade, e não de condições sociais ou históricas. Esse conceito pode mascarar as desigualdades estruturais que limitam as oportunidades de grandes partes da população. Exemplo: a crença de que qualquer um pode ficar rico se trabalhar duro não leva em conta barreiras como falta de acesso à educação de qualidade, discriminação racial ou de gênero, ou herança familiar. Competição como motor do progresso. A competição entre empresas e entre indivíduos é vista como um fator que impulsiona a inovação, a eficiência e o desenvolvimento. No entanto, ela também pode levar à concentração de poder e à exploração de trabalhadores e consumidores. Consumo como indicador de bem-estar. A sociedade capitalista valoriza o consumo como forma de demonstrar sucesso, status social e bem-estar.
Isso gera um ciclo de produção e consumo que pode ser insustentável do ponto de vista ambiental e social. Consequência: cultura do desperdício, endividamento das famílias e pressão sobre recursos naturais globais. 4. Relações sociais, hierarquias e desigualdades. A herança capitalista molda profundamente as relações entre pessoas e grupos sociais, gerando hierarquias e desigualdades que se perpetuam ao longo do tempo. A divisão entre capitalistas e trabalhadores. A relação entre quem detém o capital, patrões, acionistas, e quem vende a força de trabalho, trabalhadores, é uma das bases da estrutura social capitalista. Os primeiros têm o poder de definir condições de trabalho, salários e rumo das empresas, enquanto os segundos dependem do emprego para sobreviver. Consequências: diferenças salariais expressivas, precarização do trabalho em muitos setores e falta de controle dos trabalhadores sobre o processo produtivo. Impactos em questões de raça. A escravidão e o colonialismo foram fundamentais para a acumulação inicial de capital, e as estruturas racistas construídas nesse período foram incorporadas ao sistema capitalista. Isso resultou em desigualdades raciais em acesso à educação, emprego, habitação e justiça. Exemplo: nos Estados Unidos, a herança da escravidão se manifesta na disparidade de riqueza entre famílias brancas e negras, que persiste até hoje. Sem impactos em questões de gênero. O capitalismo historicamente relegou mulheres a papéis de cuidado não remunerado ou a empregos com salários mais baixos, o que contribuiu para a desigualdade de gênero. A divisão tradicional do trabalho entre homens e mulheres é mantida por estruturas econômicas que não valorizam o trabalho de cuidado. Consequência: a carga de trabalho não remunerado recai majoritariamente sobre mulheres, limitando suas oportunidades de participação no mercado de trabalho formal. Hierarquias de classe. A acumulação de riqueza gera uma estrutura de classes sociais, com diferenças expressivas de poder, acesso a recursos e oportunidades. Essas hierarquias são reforçadas por instituições como o sistema educacional, que muitas vezes reproduz as desigualdades de classe. 5. Instituições. Consolidando a herança. As instituições são fundamentais para manter e reproduzir a herança capitalista, pois estabelecem as regras do jogo e garantem o funcionamento do sistema. As sistemas jurídicos. Protegem a propriedade privada, regulam contratos comerciais e definem os direitos e deveres de trabalhadores e empregadores. As leis são geralmente desenhadas para garantir o funcionamento do mercado e a acumulação de capital. Bancos centrais e sistema financeiro. Controlam a oferta de moeda, definem taxas de juros e regulam o sistema bancário, influenciando diretamente o funcionamento da economia. O sistema financeiro é o coração da acumulação de capital, permitindo que recursos sejam direcionados para investimentos lucrativos. Órgãos reguladores de mercado. Buscam garantir a competição, proteger consumidores e evitar abusos de poder por parte de empresas. No entanto, esses órgãos muitas vezes são influenciados por interesses empresariais, o que pode limitar sua eficácia. Políticas públicas. Na maioria dos países, as políticas públicas são desenhadas dentro dos marcos do capitalismo, com foco em estimular o crescimento econômico, atrair investimentos e garantir a estabilidade financeira. Isso pode levar a cortes em serviços sociais em nome da responsabilidade fiscal. 6. Diversidade da herança capitalista no mundo. A herança capitalista não é homogênea. Cada país e região adaptou os princípios capitalistas de formas distintas, resultando em modelos econômicos variados. Modelo liberal. Ênfase na livre iniciativa e na mínima intervenção do Estado. Estados Unidos. Modelo social-democrata. Combinação de mercado livre com políticas públicas extensas de bem-estar social. Países nórdicos. Modelo de desenvolvimento estatal. Papel ativo do Estado na promoção do crescimento econômico e na industrialização. Alguns países da Ásia Oriental. Modelos periféricos. Países que dependem da exportação de matérias-primas e enfrentam desafios para se desenvolver economicamente dentro do sistema global. Muitos países da América Latina e África. 7. Críticas e controvérsias sobre a herança capitalista. A herança capitalista é objeto de intensos debates e críticas. Desigualdade. A concentração de riqueza e poder nas mãos de poucos é um dos principais pontos de crítica, com estudos mostrando que a desigualdade tem aumentado em muitos países nos últimos anos. Impactos ambientais. O foco no crescimento econômico e no consumo leva a um uso insustentável de recursos naturais e à degradação ambiental, com consequências graves para o planeta.
Precarização do trabalho. A busca pelo lucro leva muitas empresas a reduzir custos de mão de obra, resultando em empregos temporários, baixos salários e falta de benefícios. Comodificação da vida. Muitos aspectos da vida humana que antes eram considerados fora do mercado, como a saúde, a educação e o cuidado com crianças e idosos, estão sendo comercializados, o que pode levar à exclusão social. Por outro lado, defensores da herança capitalista argumentam que ela foi responsável por um aumento sem precedentes na riqueza global, pela inovação tecnológica e pela expansão dos direitos individuais em muitas partes do mundo. Você gostaria de aprofundar em alguma dessas dimensões da herança capitalista, ou de entender como ela se manifesta em um país ou região específica de seu interesse?